very bad girl, Gaga. Em menos de 2 anos, uma artista desconhecida deixou de ser apenas mais um nome no pop para se tornar o centro absoluto da cultura global. Não foi normal, não foi seguro e, definitivamente, não foi acidental. Em 2009, enquanto a indústria repetia fórmulas, Lady Gaga apareceu como um erro no sistema. Estranha demais para o mainstream, artística demais para o rádio e poderosa demais para ser ignorada. Em poucos meses, seu nome passou a ser citado ao lado de Michael Jackson e Madonna. Mas, por trás do sucesso, existia outra história, feita de medo, obsessão, conflitos e decisões que mudaram o pop para sempre. Este não é apenas o auge de uma carreira, é o momento em que o pop voltou a ser espetáculo. E a pergunta que ainda hoje divide o mundo é: esse foi o maior ato da música pop de todos os tempos? Don't call me Gaga. No início de 2009 e ao longo de 2010, uma jovem chamada Stefani Joanni Angelina Germanotta simplesmente tomou para si o trono da música pop. O álbum The Fame, lançado no final de 2008, já havia apresentado Gaga ao mundo. Mas sua reedição, The Fame Monster, poderia facilmente ser considerada uma obra independente. Em alguns países, inclusive, foi lançada como um EP separado. My new album, The Fame Monster, is out, and I'm so excited and so proud. This album was really inspired by my fans. I traveled all around the world many times, and as I traveled, I gave my heart every night on the stage, and you guys gave so much back to me. My fans, my little monsters. I was inspired and I started to write, but not because I intended on putting out a new album, but because I felt this urgency that I had to write, and I discovered all of these things about myself. Monsters. So, the album is for you. Inspirado diretamente por seus fãs, os Little Monsters, o álbum nasceu durante turnês intensas ao redor do mundo. Gaga descreveu esse processo como urgente, quase inevitável. Ela não planejava lançar um novo projeto, mas sentia que precisava escrever. E, ao escrever, passou a descobrir seus próprios monstros internos. Com esses 2 trabalhos, Gaga dominou as rádios internacionais e capturou a imaginação do público. Seu estilo ousado, sua teatralidade sem medo e sua forma radical de encarar a arte mudaram completamente as regras do jogo. Em pouco mais de 1 ano de carreira, ela já esgotava arenas pelo mundo inteiro. Ícones da música queriam se associar a ela. Nomes tão famosos quanto Beyoncé. Em 2009, entrou para a lista das 10 pessoas mais fascinantes do ano de Barbara Walters. Meses depois, em maio de 2010, estampava a capa da Time Magazine, ao lado de Bill Clinton, sendo nomeada uma das personalidades mais influentes do planeta. My name is Lady Gaga, and the most influential person in my life is Deepak Chopra. He means so much to so many people all over the world, all of the various books that he's written, and his message is a true inspiration. I think about Deepak when it comes to my own work as a musician. I want so much for it to go beyond the music from my fans. Inspiration as ambition, how the spiritual laws can affect their lives. And in my own personal life, Deepak has been an amazing friend. He's always reminded me to work in a life of service to my fans and to fulfill my vision and my destiny. No mesmo verão, conquistava sua segunda capa da Rolling Stone em apenas 18 meses, quando a revista ainda era o maior termômetro da cultura pop. Em setembro, a Vanity Fair cravava: Lady Gaga é a maior estrela pop do mundo. No Grammy Awards em 2010, Lady Gaga estreou no palco da premiação
com uma performance memorável de Poker Face e um dueto de Speechless e Your Song com Elton John. Naquela noite, ela conquistou seus 2 primeiros prêmios Grammy. Music is ruining my business! Take her away! She's a monster! She's a monster! She's a monster! She's a monster! Ainda em março de 2009, antes mesmo do mundo perceber a dimensão do que estava por vir, Lady Gaga já havia composto Monster. Aquela música não era apenas mais uma faixa. Ela funcionava como um projeto mais sombrio, mais conceitual e emocionalmente mais arriscado do que tudo o que ela havia feito até então. Foi a partir dessa inquietação que nasceu The Fame Monster. Gaga insistiu para que o trabalho fosse tratado como um projeto independente em alguns territórios, porque, para ela, aquilo não era uma simples reedição. Era o oposto direto de The Fame. Naquele período, Gaga revelou estar obcecada por filmes de monstros e pela ideia de decadência da celebridade. Em suas próprias palavras, a fama havia se transformado em um monstro dentro da sociedade. Algo sedutor à distância, mas destrutivo de perto. E era exatamente sobre isso que aquele novo trabalho falava. Mais tarde, Gaga confirmou que o relançamento traria 8 músicas inéditas, além do álbum de estreia completo, reforçando que The Fame Monster mergulhava diretamente no lado mais sórdido e psicológico da fama. Uma experiência vivida intensamente por ela. Mais de uma década depois, o impacto sonoro e cultural de The Fame Monster ainda é sentido. Antes de Gaga, videoclipes e performances mainstream haviam se tornado previsíveis, quase automáticos. Mas sua chegada mudou tudo. A concorrência precisou se reinventar, tentando acompanhar o nível de bizarrice, originalidade e teatralidade que ela impôs. Lady Gaga devolveu ao pop algo que estava perdido: a sensação de espetáculo. E mesmo que sua influência tenha se estabilizado nos anos seguintes, é difícil negar que ninguém depois dela sacudiu a música pop e a cultura global da mesma forma. Durante a The Fame Ball Tour, viajando pela Europa e Ásia, Gaga começou a compor The Fame Monster. Diferente de seu antecessor, o álbum era mais sombrio, menos leve, mergulhando nos lados obscuros da fama, do sexo e do glamour. Em entrevistas, Gaga explicou que cada faixa representava um medo específico. Medo do amor, do álcool, do sexo, da morte e até de si mesma. And everyone at the label and my management, they're all saying, oh, so exciting, we've got at least 5 or 6 singles on here, we can just keep going into Christmas. And I sort of surprised everyone one day and I said, well, I wrote some new music, would you like to hear it? And I played them 8 new records, and Jimmy Iovine's like, oh my God, you wrote a new record, listen to this, oh, it's amazing, I hear 5 more singles, it's crazy. So I was excited to put some new music out because the truth about Lady Gaga fans is that they've been with me for a long time. So the rest of the world might just be catching up to me now, but the truth is that I've had an album out for over a year now, and I like to be prolific. How do you formulate a song? How does a Lady Gaga tune come? What's the germ of it? Is it sometimes a melody? Is it sometimes a beat? Is it sometimes a story? It depends on what I'm writing and how the inspiration comes, but with The Fame Monster in particular, I began to write the music as I was hearing it and repeating the verses over and over again until I was writing the choruses. And then I realized that I was writing about fear. So in my self-discovery through
the songs on the Fame Monster, I discovered Monster. And that is when each song began to sort of take on its own life. Fear of Alcohol Monster, Fear of Sex Monster, Fear of Love Monster, Fear of Death Monster, Dance in the Dark is Fear of Myself Monster. So it's a much more personal record, but conceptually it sort of wrote itself. As capas dos álbuns foram fotografadas por Hedi Slimani, então diretor criativo da Dior e da Saint Laurent. Isso evidenciava a admiração que Gaga já despertava no mundo da moda. Ainda assim, a gravadora relutou em usar uma das imagens mais intensas. Gaga com cabelos desgrenhados e lágrimas negras escorrendo pelo rosto. Para eles, era alternativo demais. Não pop o suficiente. No fim, 2 capas foram escolhidas. A Monster Ball Tour, iniciada em 2009 e encerrada em 2011, tornou-se a turnê de maior bilheteria da história para um artista estreante. Starts here, right? So he's on one side of the stage, and I'm here on this side of the stage. And I'm trying to get to him, and he's trying to get to me. He's got the fame, and I want the fame, right? So he's in a dark, cultish, tormented, spiritual world that's void of naivete and hope. All right, welcome back to the Most News in the Morning. Here's what we're following now for you. Just days after they announced the dates, Kanye West and Lady Gaga are canceling their tour. Live Nation announced the news yesterday and said refunds will be issued. The cancellation comes on the heels of all that negative publicity for Kanye West's interruption of Taylor Swift at the VMAs. Anunciada em 15 de outubro de 2009, após a cancelada turnê conjunta com Kanye West, a tour começou em 27 de novembro de 2009 em Montreal e se estendeu até 6 de maio de 2011. Gaga descreveu The Monster Ball como a primeira ópera electropop, mesclando música, moda, teatro e narrativa visual em um espetáculo inovador. Com mais de 200 shows em toda a América, Europa, Ásia e Oceania, e arrecadando cerca de 227 milhões de dólares americanos, a turnê se tornou um dos maiores sucessos comerciais de sua carreira, elogiada por sua teatralidade, vocal ao vivo e impacto visual. Além disso, o espetáculo ganhou uma versão registrada em DVD e Blu-ray, que foi exibida pela HBO, e consolidou ainda mais a importância da turnê na cultura pop. Foi em um ônibus de turnê, na Noruega, que Bad Romance nasceu, quase por acaso, rabiscada em um guardanapo. Gaga descreveu a música como a personificação de seu medo do amor e da paixão por um amigo próximo. A letra contém referências diretas a clássicos de Alfred Hitchcock, como Psycho, Vertigo e Rear Window. Produzida com Red One, a faixa assumiu uma sonoridade tecnogótica e industrial, inspirada na cena eletrônica europeia. Gravada inicialmente em um laptop,
com o barulho da estrada ao fundo, estreou no Saturday Night Live. Once again, Lady Gaga. I want your loving, I want your revenge. You and me could write a bad romance. I want your loving, oh your lover's revenge. You and me could write a bad romance. Oh, 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 we're caught in a bad romance. Oh, 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 we're caught in a bad romance. Mas foi no desfile de Alexander McQueen que se tornou definitiva. Em troca do uso da música, o estilista enviou todas as peças para o clipe. O resultado foi um fenômeno global. Número 1 em mais de 20 países. When you come up with 8 songs, why not do 4 or 5 or 6 more and do a proper album rather than giving us the fame added on with 8 new songs? Well, it would only be maybe 4 records, right, to sort of meet the industry standard of what most artists put out as a record. But look at Led Zeppelin. Led Zeppelin put out, I think it was 7 songs on one of their albums. It's whatever you want it to be. It's a complete body of work. Each song represents a definite, true part of myself. So if it's definite and true, whether I add 4 or I take 4 away, I'm just being dishonest. So the album in itself, The Fame Monster, is the yang to the yin of the fame. It's finished. Okay. Tell me about your creative process, how you come up with the song. And I love this idea that you said it's your job to have mind-blowing, irresponsible, condomless sex with whatever idea you're writing about. I mean, that's what an artist should strive to do. It is, but in real life, you should always have sex with a condom. Well, of course. We're talking about hypothetical, figurative. It was a hypothetical, metaphorical comment about how I like to roll around and wrestle with my music. And it comes from a very deep place. I want your ugly, I want your disease, all of those things that I'm saying. It's like when you love someone so much and your fear of losing someone is so deep that I want your psycho, I want your ugly, I want all the most disgusting parts of you that you think nobody will ever love. I love all of those things. The song's about being in love with your best friend, which whether that's a literal situation in your life or just you maybe wanted to tell someone that you love them but you couldn't. It's a bad romance. Dirigido por Francis Lawrence, o clipe de Bad Romance mostra Gaga sendo drogada, leiloada à máfia russa e retomando o controle ao incendiar seu captor. Com o tempo, a narrativa ganhou ainda mais peso após Gaga revelar ter sido vítima de abuso sexual na indústria, especialmente à luz do movimento Me Too. As imagens surreais, látex branco inspirado em Where the Wild Things Are e efeitos digitais nos olhos e no corpo consolidaram o vídeo como um marco. O clipe venceu 7 prêmios no MTV Video Music Awards de 2010, 2 Grammys
e é considerado por muitos críticos o melhor videoclipe do século XXI, acumulando bilhões de visualizações. Telefone foi originalmente escrita para Britney Spears, que recusou a faixa. Gaga então convidou Beyoncé. O produtor Rodney Jerkins adaptou a segunda parte da música para uma sonoridade mais R e B. As duas gravaram separadamente, em países diferentes. Yo, it's your boy Darkchild. I'm in the studio with my homie Lady Gaga. We're working on our record Telephone. We started it about a year ago, and it's now ready. It looks crazy. Yeah, it is crazy. Yeah, like we started this crazy telephone record that's bananas, and now we're back in the studio just touching it up, finishing it up. She heard some crazy bass line parts and violin parts. She should have just played it though. That's all right. I needed to dance and inspire. Kinda busy, kinda busy, kinda busy, and then go back to the verse. I love that. That's sick. So it's like a break in between. Exactly. Baby, you are breaking up. You are breaking up. You are breaking up. I cannot see you breaking up. You are breaking up. Oh! Here we go to the hook. Yeah, You know what I'm saying? So it's not your typical no, so it's structure. Like, You know yeah, what I love that. Gaga, we got one, Gaga. I love it. Apesar do sucesso, Gaga confessou odiar a música, não por seu som, mas pelo processo estressante de produção. O clipe, dirigido por Jonas Åkerlund, inspirado em Quentin Tarantino, trouxe uma narrativa exagerada que Gaga mais tarde considerou confusa e excessiva. Com mais de 9 minutos, trouxe Gaga e Beyoncé como criminosas em uma narrativa exagerada, campy e cinematográfica. Apesar do impacto cultural, Gaga declarou mais tarde que considera o vídeo exagerado e confuso, cheio de ideias que gostaria de ter editado melhor. Hello, this is Lady Gaga. I was very excited to be working with Beyoncé again on the Telephone video. We had an amazing time working together on her video, and it just sort of works out because we both like women. Well, there's certainly always a hidden message in my music videos, but I would say most predominantly that I'm always trying to convolute everyone's idea of what a pop music video should be. Well, there certainly is a Tarantino-inspired quality in the video. I mostly love the way that he uses different forms to create something new. But his direct involvement in the video came from him lending me the Pussy Wagon. We were having lunch one day in Los Angeles, and I was telling him about my concept for the video, and he loved it so much, he said, "You gotta use the Pussy Wagon." O terceiro grande sucesso do álbum foi Just to inspire you, and then I'll make sure I cover everything for him. Okay. And then when you break it down, you'll be able to see all the shots that we can set. Okay. So I just wanted to kind of push you into the movie, and then, but I'll make sure it's on there for your DVD. Okay. You see Okay. me? Okay. All right, here we go. My Alejandro, lançado em 2010, representava o monstro do medo do sexo. Dirigido por Steven Klein,
O clipe causou polêmica por suas referências religiosas. A gravadora preferia lançar Dance in the Dark como single, mas Gaga insistiu em Alejandro, que se tornou um favorito dos fãs. I'm shooting this video with Stephen Klein. It is with Stephen. Yes, and he's a very good friend of mine, and I love him so much, have so much respect for him, and we've been excited to collaborate and have a fashion photographer tell us a story, the story of my music through his lens, and this idea of fashion and lifestyle. People who say, they always talk about my clothes, but the reality of it is that I am what I wear. It's my lifestyle. The lifestyle of glamour has nothing to do with hiding or money or fame. It's all about where I'm from and love of theater and love of music and love of the lie in art. And Stephen really knows and understands that. So we're making a beautiful video and I'm so excited, but like all my videos, I really don't know what it's gonna look like until it's finished. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro. Oh, I can't live without you. I can't breathe without you. Without you I have nothing. Yeah, right. A gravadora queria lançar Dance in the Dark como single. A faixa, escrita com Fernando Garibay, se tornou querida pelos fãs, especialmente por abrir os shows da Monster Ball Tour. Baby loves to dance in the dark, 'cause when he's looking she falls apart. Baby loves to dance in the dark. Speechless, escrita para seu pai durante problemas cardíacos, era a favorita pessoal de Gaga e chegou a ser apresentada para a rainha Elizabeth II em 2009, em um piano em forma de aranha. I can't believe what you said to me last night. We were alone. We got red stained eyes. Could we fix you if you broke? So speechless. 1, 2, 3. I can't believe I get slurred. Durante toda essa fase, boatos persistentes na internet sugeriam que Lady Gaga era intersexo. Ela preferiu não negar os boatos na época, o que gerou curiosidade e debate constante na mídia sobre sua identidade de gênero. Wondering about, do you have a penis or not? You know, my beautiful vagina is very offended by that question. Really? So you got a vagina? Now we all know this. Thank you. There was that rumor that you had a male appendage, that you were a hermaphrodite, and you joked about it on the stage last night. Maybe I do. But it's interesting. Would it be so terrible? But it's interesting. A lot of artists would immediately put out some sort of a statement saying this is absolutely not true. You have fun with it. Why the hell am I going to waste my time and give a press release about whether or not I have a penis? My fans don't care, and neither do I. Em fevereiro de 2026, a versão deluxe de The Fame Monster ultrapassou a marca histórica de 10 bilhões de reproduções no Spotify, sendo um dos álbuns da década de 2000 mais transmitidos na plataforma. O projeto é considerado um dos álbuns mais vendidos do século XXI
com estimativas que superam os 40 milhões de cópias mundialmente. O álbum venceu o Grammy de Melhor Álbum Vocal Pop, na 53ª edição do Grammy Awards. The Fame Monster, Lady Gaga. Lady Gaga. The Fame Monster acumulou mais de 150 semanas na parada de álbuns do Reino Unido, demonstrando um sucesso contínuo no mercado britânico. The Fame Monster é reconhecida como uma das maiores de todos os tempos em termos de vendas de singles digitais. Nenhuma retrospectiva dessa era estaria completa sem o vestido de carne usado por Gaga no VMA de 2010. Criado pelo estilista Frank Fernandez e idealizado pela House of Gaga, o traje de carne crua costurada a um espartilho chocou o mundo. Gaga explicou que o vestido era um protesto contra a objetificação e contra leis militares que discriminavam minorias. Preservado, hoje faz parte do acervo do Rock and Roll Hall of Fame e do Parque MGM. Certainly no disrespect to anyone that's vegan or vegetarian. I, as you know, am the most judgment-free human being on the earth. However, it has many interpretations, but for me this evening, it's as if we don't stand up for what we believe in, if we don't fight for our rights, pretty soon we're going to have as much rights as the meat on our bones.